Painel com o professor Marco Aurélio. Muito bem, professor Marco Aurélio está chegando. O professor quer dizer que a oposição conseguiu protocolar o pedido da CPI do escândalo do INSS e com apoio da base de Lula. Bom dia, professor. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Exatamente, Mário. Isso é o seguinte. O pedido de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foi protocolado pela senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal, e a coronel Fernanda, que é lá do PL do Mato Grosso. Elas reuniram assinaturas suficientes e conseguiram, protocolar. Porque, vejam só, é preciso 1/3 de cada casa. 27 senadores e elas conseguiram 36 e 171 deputados, elas conseguiram 223. Logo 171. É 171, é 1/3 da Câmara, que é 513, dá 171. E aí é o seguinte, professor, Mário. Veja, antes do senhor concluir esse raciocínio, só rapidinho. O Senado sempre foi uma Câmara mais resistente. Sim. Um local mais resistente do que diz respeito a... Na Câmara dos Deputados a situação é bem mais tranquila para a oposição, mas parece que eles vêm conseguindo furar a bolha, né? Sim. Por lá. A sim, oposição vem conseguindo alguns votinhos importantes. Exato. Isso tem ocorrido. Os senadores, em geral, fazem... É uma situação bem diferente, Mário. Eles são ex-governadores, o pessoal mais experiente, então eles deixam o burburinho para a Câmara. Mas o governo sempre teve uma situação um pouco mais confortável. Porém, é possível furar a bolha, é o que a gente está vendo agora. Inclusive, elas furaram, 36 senadores de 27 que elas precisavam. E é o seguinte, agora está nas mãos de Davi Alcolumbre, Mário, o senador, presidente do Congresso, né? E é o seguinte, como ele está na China, ele está viajando, inclusive, na comitiva de Lula, quando ele voltar, ele vai precisar dar conta desse pedido e a gente vai ver o que ele vai fazer. Não há um prazo para ele cumprir, ele não precisa cumprir, mas lembrando, o CPMI é uma comissão das duas casas em conjunto, por isso que não foi protocolado na Câmara, foi protocolado junto a Davi Alcolumbre, que ao mesmo tempo é presidente do Senado e do Congresso Nacional. E agora vamos ver, o que ele vai fazer, como ele vai abrir, porque se ele permitir que exista a CPMI, aí os partidos começam a indicar os membros, Mário. Aí, inclusive os partidos que não votaram, como o PT, o PSOL, nenhum desses partidos deu voto para a CPMI. Mas na base governista, como você lembrou, só a União Brasil deu 39 votos, Mário, de quase 40. É muito voto. O PP quase 30, enfim. Muita gente da base está do lado da oposição, Mário. Rapaz, mostrando que o governo Lula vai ter muito problema, principalmente, professor, como a gente comentou ontem, que o escândalo do INSS, eles não conseguem reagir de uma forma ainda que diga, olha, o governo conseguiu dar uma respirada, ainda respinga muito aí na avaliação negativa. Acho que a gente vai sentir isso nas pesquisas que serão divulgadas nos próximos dias de avaliação, como foi aquela história do Pix. Após aquele história do Pix lá, o governo desabou na aprovação. Deu uma melhoradazinha, mas eu acho que agora com a história do ficar só dizendo, olha, começou no governo de Bolsonaro, não está sendo suficiente. Inclusive, Mário, o lance do Pix, você lembrou, o governo vinha caindo nas pesquisas, mas o Pix desabou, melhorou um pouquinho, mas não para recuperar-se. E se vier agora do INSS, qual será o tamanho da queda se o governo não se recuperar, né? Isso a conferir. Enquanto isso, o presidente Lula está com o nome do cidadão lá? Xi Jinping. Xi Jinping, ele está indo no encontro na China, da CELAC, que é a comunidade dos países latino-americanos e carimbenhos, inclusive tendo encontro com gente de esquerda lá, o Gabriel Boric do Chile. Aproveitando, veja, para a gente encerrar aqui, sábado rodou uma foto do Lula que repercutiu muito nos grupos, que a foto era ele ao lado de figuras muito polêmicas e sei lá, Lula com um monte de ditador numa foto. E aí os petistas ficaram defendendo, dizendo, olha, mas é uma questão da geopolítica, e o pessoal que não gosta de Lula criticando, mas como é que se faz uma foto com... Repercutiu muito essa foto, né? Sim, e sempre... Mas qual é a sua opinião? Lula deve fazer foto com todo mundo ou ele deveria se esquivar em algumas situações? Olha, se tem líder mundial que não é muito bom você estar perto dele. Se você puder se esquivar, é melhor. Mas na medida em que você é um chefe de Estado, algumas fotos serão inevitáveis. Isso ocorreu com o Bolsonaro, com todos o Michel Temer, Dilma antes deles. Mas tem líder mundial por aí que, sinceramente, é melhor não estar sem futuro. Né? Não é tão bom estar perto, não, Mário. Principalmente alguns ditadores que no mundo está cheio aí. Isso ocorre. Agora, às vezes é inevitável. Tá certo. Obrigada, professor. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.